E aí, galera, como é que vocês estão? Como é que estão na quarentena? Entediado de ficar em casa já? Eu tô um pouquinho, mas estamos aí para estudar um pouquinho de física, né? Lembro que no começo do ano eu falei que eu ia fazer vocês gostarem de física. Vou tentar de novo agora à distância e com aquelas piadinhas de tio que vocês sabem que eu faço, tá? Então, assim, para esse primeiro momento, a gente vai fazer uma revisão, que é aquela coisa que eu sempre falo todas as aulas. O que é física? Então, física a gente já descobriu que é ciência que estuda fenômenos naturais e tecnológicos, lembra? Dentro da física, então a gente tem as grandezas físicas que estão relacionadas às propriedades de fenômenos e podem ser medidas ou comparadas. Então, tudo aquilo que a gente consegue medir, lembra? Dentro disso, a gente tem, então, grandeza escalar, que tem somente valor numérico, né? Então, tipos de grandezas escalares são massa, temperatura, comprimento, tempo, entre outros. E a gente tem as grandezas vetoriais também, que essas, além do valor numérico, vão ter sentido. Lembra, sentido lá, se é direita para esquerda, se é para cima, para baixo, se é diagonal, norte, sul, leste, oeste. E direção, se é horizontal e vertical, tá? Então, exemplos de grandezas: força, velocidade, aceleração. Lembra lá que se sua vida não tiver sentido, ela é uma grandeza escalar. Viu? Daqui que eu tirei esse meme. Tá. A física. Então, agora a gente já começa a entrar em outros... na verdade, afunilar o assunto de física. Então, a gente tem na física alguns ramos, tá? Que a gente vai estudar isso até o terceiro ano de vocês vão estudar toda essa parte de física. Então, primeiramente, a gente começa com mecânica. Tá? A mecânica ela vai estudar toda aquela parte de movimento dos corpos. Só que assim, quando eu falo movimento dos corpos, eu não estou falando desse tipo de movimento. Não é o meu corpo se movendo. E sim, se o meu corpo está indo para lá ou para cá, se está indo para frente, se eu chuto uma bola, se eu taco uma bolinha em alguém, se eu jogo a bolinha para o ar, se ela cai no chão, esse tipo de movimentos, tá? Então, estuda esses tipos de movimentos e ela entra na parte de cinemática e na parte de dinâmica também, tá? A parte de ótica, a gente vai estudar o comportamento da luz, a gente vai estudar lentes, a gente vai estudar espelhos, a gente vai fazer bastante experimentos também nessa parte, que é uma parte assim, que eu acho que ela é a mais fácil, por exemplo, de você observar em casa. Você lembra quando eu coloquei aquelas figuras lá para vocês? Que tinha uma figura do prisma, tinha a figura do arco-íris, então, que você consegue fazer, que você vê, por exemplo, na janela, você vê a figurinha do arco-íris ali. Então, isso são coisas de ótica, são coisas que a gente vai estudar. Comportamento da luz, tá? Principalmente em meios diferentes. Quais meios? Na água, no ar, no vidro, no próprio prisma, tá? Termodinâmica. A palavra termo não é desconhecida para vocês. A palavra termo já vem da parte de temperatura. Então, a gente vai estudar toda a coisa de temperatura, de mudança de unidades, se é graus Celsius, Kelvin, Fahrenheit. A gente vai estudar pressão, a gente vai estudar calor, a gente vai estudar mudança de estados da água, enfim, toda essa parte, tá? Vai ter bastante experimentos também, podem ficar tranquilos. Na parte de ondas, não. Na parte de ondas, a gente vai estudar aquela parte que eu mais gosto. Vocês vivem me perguntando o que é que eu tenho tatuado aqui, que é a parte de acústica, que eu falo para vocês que é a parte que eu mais gosto dentro da física, que é a parte, inclusive, de música. Mas a acústica mais simples de vocês entenderem é o fato de eu estar falando com vocês e vocês me escutando, tá? A parte de ondas também vai entrar ondas de cordas, a gente também vai fazer bastante experimentos, assim, parte de harmônicos também, tá? Eletricidade e magnetismo, que é o que a gente chama também de eletromagnetismo, tá? Vocês vão falar assim,
Ah, prof, não é eletricidade e o outro magnetismo? É, mas também é junto. É quando a gente descobriu que um complementava o outro, que eu conseguia, através, por exemplo, de um campo elétrico, fazer um campo magnético. Que a gente também vai fazer um experimento bem legal, eu acho que ainda esse ano, se Deus quiser. E aí a parte da física moderna, todo mundo pergunta assim, quando que a gente vai ver Einstein? Então, assim, na parte de física moderna, e é bem moderna mesmo. Lembra que eu falei para vocês que a gente tem um período bem grande entre o que Aristóteles falava e aí foram tirando o que Aristóteles diz, principalmente na parte do modelo de heliocentrismo e geocentrismo, que a gente tem aí um gap de séculos, que foi só século XVI que a gente conseguiu tirar essa ideia do modelo geocêntrico. Então, a física moderna ela ainda é mais recente, ela é tipo de 1900 alguma coisa, finalzinho ali de 1800, comecinho de 1900. Então, ela é a babyzinha da física, tá? Entra toda aquela parte de relatividade, a gente vai entrar a parte de... Então, como eu falei, a parte de Einstein a gente vai estudar ali bastante, mas principalmente o que veio antes, não é só ele o pai da física moderna, tá? E dentro da física moderna também a gente tem o que a gente chama de física quântica, que aí até então a gente está estudando em mecânica, ótica, termodinâmica, ondas e eletricidade e magnetismo, a gente está estudando o macro da física. A gente, na parte de física moderna, a gente vai... de física moderna, não, na parte de física quântica, a gente estuda, então, o micro, que é o pequenininho do pequenininho lá, tá? Então, só que isso, tipo assim, quando a gente estiver lá no terceiro ano. No nono ano, a gente vai dar uma olhada em tudo isso. Mas lá no terceiro ano, isso aqui, ó, isso é primeiro ano, isso aqui é segundo ano, isso aqui é terceiro ano. Então, já vamos se preparando para isso. Tá? Então, começando agora um assunto novo, lá da unidade 2, tá? Lembrando que na prova vai cair capítulo 1 da unidade 1 e capítulo 1 da unidade 2. O capítulo 2 da unidade 1, ele é aquela parte de movimentos dos astros que a gente deu uma lida em sala de aula, que é referente ao trabalho de habilidades de vocês, tá? Então, começando lá, por exemplo, na página 38, tá? Pega o livro lá de vocês, a gente vai fazer um acompanhamento. Parte de cinemática. Então, cinemática, ela está dentro da mecânica. Então, o que a gente vai estudar? Movimento dos corpos, tá? Então, a gente está trabalhando, nesse caso, com a cinemática escalar. Por que ela é escalar? Se vai ter algumas grandezas que a gente vai trabalhar, que são grandezas vetoriais. Assim, na realidade, eu chamo de grandeza escalar porque nessa análise que eu vou fazer num sentido escalar. Então, é como se eu pegasse e eu descartasse sentido e direção. Por enquanto, eu só estou fazendo com valor numérico. Por isso que a gente chama de escalar. Mas não se confundam com isso, tá? Velocidade, aceleração, é tudo ainda grandeza vetorial. A primeira coisa que vocês precisam saber é o que é um ponto material. Então, a gente vai falar bastante. Sim, ó, se tem uma coisa que físico gosta muito, é de bloquinho. Então, vocês vão ver, vocês lembram lá como é que é o meu desenho no quadro? Então, eu vou desenhar bastante quadradinho para vocês também. Então, um ponto material, ele é um corpo com dimensões desprezíveis. Tipo assim, dentro da escola, eu sou um ponto muito pequeno, certo? Então, meio que desprezível para o tamanho da escola. Mas se eu falo assim, em relação à sala de aula, já é um ponto maior. Então, ponto material, ele é com uma dimensão, na verdade, que eu não vou precisar trabalhar. Eu vou dispensar essa dimensão. Corpo extenso, daí eu trabalho com a dimensão dele. Então, como que isso aparece na prática? Por exemplo, quando eu faço exercícios de velocidade ou aceleração,
ou exercício de MRU, que vocês vão ver lá mais pra frente, e eu tô trabalhando com um carro, o carro ele é teoricamente desprezível. É um ponto material desprezível. Um trem, ele é enorme, então o corpo dele eu preciso levar em consideração. Tá? Essa é só a diferença de ponto material e corpo extenso. Tá? Outra coisa que a gente também trabalha bastante na física, se vocês nunca escutaram que para um físico depende muito do referencial, é outra piadinha infame. Referencial é um corpo ou um lugar a partir da qual as observações de fenômenos diversos são feitas. Tá, pera lá, como isso, professora? Então assim, o referencial, eu preciso estar num lugar e ver aquilo acontecendo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui na sala de aula. O professor Marcelo está aqui comigo, certo? Diga oi, professor. Vou te usar como exemplo bastante. Então, assim, ele está vendo eu aqui falando com vocês, certo? Então, ele é o referencial daquele lugar que ele está, beleza? Outra coisa, a gente está observando, sei lá, os pássaros passando lá fora. Então, nós somos os referenciais dos pássaros passando lá fora, tá? Um corpo, ele está em movimento se, dependente desse referencial, ele tem uma alteração do comprimento não, da distância percorrida dele. Se ele tem uma alteração da posição. Então, assim, estou aqui, eu parado. Eu entro em movimento quando eu saio daqui e vou para cá. Eu entrei em movimento, certo? Qual foi o movimento? Saí daqui e vim para cá, tá? Em relação, então, ao professor, eu estou em movimento. Saí daqui e vim para cá. Se eu estou em repouso, então eu estou parada, sem movimento. Eu acho que isso é até meio que óbvio, a gente usa meio que do bom senso. Não é uma coisa que vocês, por exemplo, nunca viram na vida. Movimento e repouso são palavras que vocês já viram, tá? Então a gente acaba usando mesmo do bom senso. Tá? Vamos fazer uma análisezinha aqui, ó. Por exemplo, o que eu tenho aqui? Eu tenho um ônibus, certo? Eu tenho um cara aqui que está numa parada do ônibus e eu tenho uma mulher dentro do ônibus. Tá? Então, assim, digamos que nós somos o referencial, tá? O que a gente está vendo se a gente estivesse no lugar desse cara aqui? A gente está vendo o ônibus em movimento. A mulher, então, em relação ao cara, ela está em movimento. Mas em relação ao motorista, a mulher dentro do ônibus, ela está em movimento ou ela está parada? Ela está, na verdade, parada, né? Então, em relação ao motorista, essa mulher aqui está parada. Em relação, deixa eu ver, ao chão, tá? A mulher está em movimento ou está parada? Em relação ao chão, ela está em movimento, beleza? Assim, eu só quero adiantar uma coisa. Quando a gente fala de referencial, a gente precisa ter muito cuidado, porque todos nós estamos em movimento. Então, não existe um referencial absoluto. Eu não posso dar certeza absoluta do que está acontecendo ali naquele movimento. Tipo assim, nesse caso eu consigo dar certeza absoluta. Mas tem casos, por exemplo, digamos que a sala aqui se transforma em uma nave espacial, certo? E eu não tenho noção de nada. A única coisa que eu consigo ver é as coisas se movimentando lá fora. Eu não posso afirmar que quem está em movimento é a sala ou são as coisas lá fora. Vocês já tiveram aquela sensação de estar dentro do carro e ver as coisas se movimentando, você não sabe se é o... já sei, no ponto de ônibus não, quando você está saindo do ônibus, você não sabe se a rodoviária está em movimento ou o ônibus está em movimento. Então, isso significa que a gente não tem um referencial absoluto, tá? A gente trabalha com referencial naquela ideia de ser uma coisa assim... deixar o modelo mais bonitinho para a gente trabalhar, tá? Mas eu não posso afirmar nada.
Por que eu não posso afirmar nada? Por que eu não posso ter um referencial absoluto? Primeiro, porque eu estou na Terra e a Terra está em movimento, certo? A Terra tem lá pelo menos 3 tipos de movimento. Então, eu estou fazendo o mesmo movimento que a Terra, porque eu estou na Terra, eu faço parte do sistema Terra, beleza? Beleza? Isso é uma coisa assim que, tipo, tem que ficar bem claro para vocês. Quando eu falo de referencial, eu falo assim, um referencial, um modelo bem bonitinho, um modelo que a gente consegue trabalhar, mas referencial absoluto não existe. Não existe um lugar no universo que ele é parado completamente. Não tem a hora que eu saio, digamos assim, eu vou sair da Terra, então como a Terra está em movimento, eu vou sair da Terra, estou lá no espaço, no vácuo. Não, porque o sistema solar também está em movimento. Você pensa assim, não, vou sair do sistema solar. Não, porque está tudo em movimento, tudo está rodando, tudo está girando, tudo está se movimentando, tá? Trajetória. Trajetória é assim, ó. Quando, imaginem, sei lá, nós na praia, certo? Você já caminhou na praia? Já olhou para trás e viu os seus passinhos? Suas pegadinhas na areia? Isso significa que você se movimentou de um ponto ao outro. E aí essa trajetória, esses passinhos que ficaram na areia, isso que simboliza a trajetória que você fez. Então, a trajetória de um corpo em movimento é o conjunto de todas as posições ocupadas por ele em relação a determinado referencial. Então, a trajetória se eu quero sair do ponto A ao ponto B, como que eu vou fazer? Eu posso fazer essa trajetória de muitas formas. Eu posso fazer em linha reta, eu posso fazer em curvas, eu posso fazer em elipses. Montanha-russa, por exemplo. A montanha-russa, você não entra num carrinho, começa, faz uma trajetória, faz um monte de looping lá, não sei o que, um monte de volta, e volta lá para um outro ponto final. Então, os trilhos da montanha-russa seria, no caso, a trajetória que você fez. Então, tá até marcadinho, bonitinho, para ver como é que você fez essa trajetória. Então, a trajetória ela pode ser, de novo, retilínea, que significa que ela é em linha reta, e ela pode ser curva, tá? Isso independente. A trajetória pra gente pode ser do jeito que você quiser. Variação do espaço e distância percorrida. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aí bonitinho, mas isso aqui, ó, da página 40, a figura da página 40 ali. Então, assim, a trajetória, ela vai estar orientada. Orientada pelo quê? Por essa seta. Tá? Então, ela vai me dizer se ela no sentido positivo, se ela no sentido negativo. Quando a gente trabalhou lá, vetor, a gente não estipulou algumas coisas? A gente não estipulou que tudo que vai da direita para a esquerda é positivo, se é da esquerda para a direita é negativo? Então, ó, nesse caso, então, da esquerda para a direita é positivo. Tá claro, vocês lembram o que eu falei? E da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, isso, é negativo, certo? Você lê, que a professora é doida, ela confunde as coisas mesmo. Não sei o que é esquerda e direita. Eu tenho que pensar aonde eu escrevo, tá? Então, veja, se ela está adotando, e a gente adota normalmente o cartesiano, lembra que vocês já fizeram alguma coisa, ou se não fizeram, já é um spoiler aí de matemática, mas é o cartesiano, que é aquele lugar mais, menos, num plano cartesiano lá de vocês. Então, assim, a trajetória orientada, quem vai dar é essa setinha, tá? E aí, a escala, alguma coisa, o exercício dá, você que faz, tá? E aí eu tenho, por exemplo, aqui eu não tenho 3 bolinhas, eu tenho uma bolinha que provavelmente recebeu um petelecozinho e aí saiu andando. Só que, veja, aqui é o meu ponto inicial.
Não, professora, mas ela saiu daqui. Não, mas eu adotei como referência esse ponto aqui. Então, significa, na verdade, que este ponto aqui, ele está antes do meu inicial. Ele é um valor que a gente vai representar como um valor negativo, tá? Então, esse aqui, beleza? Esse aqui é o meu referencial, mas foi... o peteleco começou antes do meu ponto de origem, o meu referencial, o meu ponto zero. Como que eu marco esse ponto zero? Normalmente a gente ainda vai ver lá pra frente, mas é onde o meu tempo for igual a zero, porque não existe tempo negativo. Mas a posição, a velocidade, essas coisas, a gente consegue trabalhar com números negativos, tá? Então aqui é meu ponto, minha origem, né? A minha referência também, meu ponto inicial, enfim, tem vários nomes. Esse ponto aqui, então, ele está antes, veja, ele é menos 2, ele é S, por que está representado pela letra S? Na realidade, é porque a gente gosta muito de copiar os americanos. Então, ele é S de space, de espaço, tá? Então, aqui, S menos 2, ele percorreu 2 escalas, de acordo com o que ele está falando aqui, né? E aí, no ponto 0, tá no ponto origem, percorreu mais 2 escalas, tá no ponto mais 2, beleza? É mais ou menos isso que a gente faz a análise desse tipo de diagrama, tá? Então, assim, veja, esse movimento aqui era um movimento que ele não está bem em linha reta, tá? Mas esse movimento aqui, ele já está mais curvilíneo. Então, a trajetória realmente não me interessa se ela é reta ou se ela é curva, tá? Se eu pego aqui, agora eu faço o seguinte. Esse aqui é o meu ponto inicial, ponto 0, certo? Mas eu quero saber qual foi a variação da bolinha no tempo 2 e no tempo 3, sei lá. Ou aqui no caso que ele está falando, tempo 1 ou tempo 2. Ó, para vocês me acompanharem, isso aqui está na página 41, tá? Então, assim, eu pego o quê? Eu pego só essa distância entre o tempo 1 e o tempo 2. Lembrando, isso aqui é a mesma bolinha que está fazendo trajetória, não são 2 bolinhas diferentes, tá? Então, essa distância aqui, ó, entre a bolinha no tempo 1 e no tempo 2, é como se eu tirasse várias fotos, assim, dela rapidinho. Então, é isso que significa ser a variação do espaço. Veja, ela está representada por uma letra grega lá, que significa delta, que é esse cara aqui, ó, é um triângulozinho. E em seguida está escrito S. Então, toda vez que eu tiver variação, tá, eu vou ter o delta. O delta, ele diz para mim a variação de qualquer coisa. Ele vai falar assim para mim, do espaço que variou, do tempo que variou, da velocidade que variou, e essa variação, como é que você vai fazer o cálculo disso? Você vai fazer o final menos o inicial. Final menos inicial do quê? Do que ele está pedindo. Nesse caso aqui, ó, ele está falando que é delta S, então é a variação do espaço. Espaço final menos inicial. Como é que seria nesse caso aqui, ó? Eu faria o tempo que ele está... O tempo não. O espaço aqui, que ele está no tempo 2, e o espaço que ele está no tempo 1. Então, é esse menos esse. Beleza? Isso aqui é importante, tipo, é bem importante para vocês, porque delta não é uma coisa que a gente vai usar só agora. Delta é uma coisa que a gente vai usar muito, muito mesmo. Tá? Então, tem que estudar, tem que lembrar disso aí. Ali, continuando, assim. Deslocamento positivo, deixa eu voltar aqui. Deslocamento positivo, ele vai ser assim, ó, quando eu tenho meu ponto material, ou sei lá, que tiver, meu corpo, né, percorrendo a minha trajetória positivamente, no sentido que ela tá?
Então, se eu pego, por exemplo, uma bolinha aqui, dou um peteleco para lá. Beleza? O meu deslocamento negativo é ao contrário. A minha trajetória está para lá, mas é como se eu pegasse e desse um peteleco da bolinha de lá para cá. Lembra lá que eu falei, até deu uma confusão, por exemplo, na época, da aceleração gravitacional? Por quê? A aceleração gravitacional é a única que a gente muda o sinal, porque ela puxa a gente para baixo. E a gente estipulou que tudo que vai para cima é positivo, mas a aceleração, ela puxa a gente para baixo. Então, se eu jogo uma bolinha para cima, na verdade, quando eu for trabalhar o módulo dela, da aceleração dela, quando ela vai para cima, ela é negativo. Por quê? Porque o meu referencial, no caso, é para baixo. Tá? Então, ó, esse cara aqui, a trajetória é positiva. Tá vendo? Ele está indicando aqui que é positivo. E a minha bolinha, na verdade, está vindo de lá para cá. Aqui tem, ó, T1 e T2. Tá? Lembrando que o tempo ele nunca é negativo. Então, não poderia ser tipo T1 e T0 aqui. Eu não posso voltar para trás. Tá? Queria, mas não posso voltar para trás. E aí, quando que o deslocamento vai ser nulo? Quando eu saio de um lugar e volto para o mesmo lugar. Por quê? Porque eu saí e voltei para o mesmo lugar. Se eu faço assim, digamos que eu saí do ponto 40 e voltei para o ponto 40, 40 menos 40 é 0. Tá? Então, a trajetória ela é nula. Desculpa, a variação do espaço é nula quando eu volto para o mesmo lugar. Isso também é muito importante quando a gente for trabalhar lá a parte de forças, tá? A distância percorrida, qual que é a diferença da variação do espaço para a distância percorrida? A distância percorrida é toda a trajetória, independente de quanto você fez. Se você fez isso aqui de trajetória e voltou para o mesmo lugar, a distância percorrida é isso aqui que você fez, mesmo que você tenha voltado para um lugar. E ele é um valor absoluto. Isso significa que ele vai aparecer em módulo e que ele é um valor sempre positivo. Por mais que apareça negativo, digamos, ele vai ser um valor positivo. Você tem que trabalhar com valores positivos. Tá? Ó, marca aí na apostila, que é bem importante isso aqui. Vale ressaltar, marca lá com caneta colorida, sei lá como vocês vão marcar. Vale ressaltar que a distância percorrida só será igual à variação do espaço se o móvel apresentar um único sentido de movimento para cada instante t. Só existirá uma posição correspondente. Isso significa que a minha distância percorrida e a minha variação ela só vai ser igual se eu pego um ponto A. Ó, vou fazer aqui no quadro. Se eu pego de um ponto A aqui e vou até um ponto B e parei. Então, isso aqui vai ser sempre variação, o delta, no caso, S, vai ser igual à distância percorrida se eu não voltar. Se eu volto daqui para cá, então daí já não é a mesma coisa, porque a minha variação é do ponto A para o ponto B, mas aí a minha distância é ponto A, B, B, A, tá? Tá aqui, ó, uma figurinha lá para vocês de distância percorrida. Ele fala o seguinte, que a distância percorrida vai ser a soma de todos os Szinhos em relação ao tempo, tá? Veja lá, tem uma equaçãozinha, qualquer coisa vocês me procurem, para se não entenderam direito muito essa parte, daí eu respondo bonitinho. Mas isso aqui é a distância, então é todas as somas dos Szinhos que vocês vão ter no exercício, beleza?
Aí a gente vai trabalhar, então, daí, com velocidade escalar média. O que significa velocidade escalar média? Veja, velocidade é vetorial, certo? Mas nesse caso escalar que eu vou falar, porque eu estou trabalhando só com o valor numérico dela. A velocidade escalar média entre dois instantes de tempos diferentes é equivalente à variação do espaço ocorrido em média por uma unidade de tempo. Ou seja, minha velocidade vai ser variação do espaço num determinado tempo, tá? Lembrando que velocidade escalar média não é a média das velocidades, tá? Não adianta você pegar todos os valores da velocidade e fazer a média das velocidades. Não é isso. Velocidade média é o tanto que percorreu num determinado tempo. Ah, professora, mas se eu pegar um carro lá, vai ser difícil eu manter 90 km por hora sempre. Mas é mais ou menos o que você está mantendo ali naquele determinado instante. Beleza? Aqui nessa equação, ó, primeira equaçãozinha aí que a gente vai ver. Velocidade média é espaço percorrido por tempo. Então, o ΔS é espaço percorrido e T é tempo. Se não der para ver, vocês vão conseguir ver lá no slide, beleza? Isso aqui é muito importante, tipo, muito importante mesmo. Beleza? A primeira equação aí que eu passo para vocês. Então, espaço percorrido, muito importante. De novo. Veja, qual é a unidade lá no Sistema Internacional de velocidade? A velocidade que a gente usa na realidade, metros por segundo, a unidade. Só que vai aparecer de vez em quando quilômetros por hora. Então, como é que você faz essa conversão? 1 quilômetro é equivalente a 10 ao cubo metros. 1 hora é equivalente a 3,6 vezes 10 ao cubo segundos. Tá? Veja, 1 hora é equivalente a 3.600 segundos. Mas eu posso escrever como 3,6 vezes 10 ao cubo. O que vai acontecer? Esses 10 ao cubo eu posso eliminar. Cortar um com o outro, certo? Então, 1 km por hora é equivalente a 1 sobre 3,6 metros por segundo. Só que eu quero saber quanto é de metros por segundo para quilômetros por hora. Então, o que eu faço? Tá dividindo, passa para cá, multiplicando. Então, 3,6 multiplicando por quilômetros por hora é igual a 1 metro por segundo. Então, essa tabelinha aqui, bem importante também. Se eu quero saber de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Se eu quero saber de quilômetros por hora para metros por segundo, eu divido por 3,6. Então, marca aí na apostila também, lá na página 43, essa partezinha aqui, ó, que ele está falando a diferença de velocidade escalar e velocidade instantânea. A velocidade média, ela é tipo assim, mais ou menos quanto eu durei eu fiquei de velocidade naquele determinado instante. A velocidade instantânea, ela fala assim, não, no tempo, 2 horas eu estava exatamente a 36 km por hora. Então, essa é a diferença. A média, ela vai me falar quanto é mais ou menos ali naquele tempo. A instantânea, ela vai me falar o ponto certo, tá? E agora, alguns exercícios. Então, lá, 10 polichinelos, 30 flexões e 50 abdominais. Faz aí. Não, tô brincando. Tá? Exercício de física, não de educação física. Beleza? Vou deixar como tarefinha aí de casa pra gente responder depois. Então, exercício 2, lá da página... Deixa eu achar ela aqui. Onde que eu peguei? Página 50 da parada obrigatória, tá? Exercício 2 e exercício 3. Eu vou adiantar aqui algumas coisas, tá? Esse exercício ele está falando, por exemplo, que uma partícula parte da origem de sua trajetória no ponto 0
No entanto, só começamos a marcar o tempo no instante t igual a 0, quando ela passa pelo ponto A. Então aqui ela saiu, mas eu só marco no cronômetro quando ela passou no ponto A, certo? A partícula vai até o ponto B e retorna até o ponto C no instante de 10 segundos. Com base exposto anteriormente, analise as informações a seguir e julgue se são verdadeiras ou falsas. A posição inicial da partícula é igual a 0. Não, a posição inicial da partícula é a hora que eu coloco o cronômetro para funcionar. Então, a hora que eu coloco o cronômetro para funcionar é no ponto A. Então, no ponto A é a minha posição inicial, tá? O ponto 0, ele vai ser o meu ponto de saída, o meu ponto de origem, o meu ponto de referencial, mas ele não é o meu ponto inicial. Neste caso aqui. Se eu tivesse apertado o cronômetro no ponto 0, aí sim, daí seria no ponto S igual a 0. O deslocamento escalar da partícula entre o instante 0 e 10 foi de 5 centímetros, isso é verdadeiro. Caminho percorrido pela partícula entre os instantes 0 e 10, verdadeiro também. Enquanto a partícula não muda de sentido, seu movimento, o deslocamento escalar coincide com o caminho percorrido, verdadeiro também. Eu estou dando essa resposta para vocês, mas eu quero que vocês escrevam para mim o porquê que é verdadeiro, porquê que é falso. Tá? Apesar de que o falso eu expliquei para vocês. Exercício 3. Veja, vai aparecer bastante coisas relacionadas a tabelinhas, tá? Então a gente tem que fazer leituras de tabelas e tudo mais. Ele está falando aqui a leitura no marco 0 e leitura do velocímetro em quilômetros por hora. Aqui, ó, ponto inicial, daí ele percorreu 1 quilômetro, 20 quilômetros, 40 quilômetros, 72, 104, 129, 143, 192, 205, 240. Isso que ele está falando, o quanto que ele percorreu de distância, tá? E aqui quanto era a leitura lá no velocímetro. Daí ele pergunta lá, sabendo que a família de Arthur saiu de casa às 7 horas e chegou no seu destino às 11, julgue os itens a seguir são verdadeiros ou falsos. Se ele sai às 7 e chega às 11, quanto tempo foi? De 7 a 11. Como é que a gente faz? 11 menos 7. Quanto que dá isso? Aí ele fala, a velocidade escalar da média da viagem foi de 60 km. Ó, você não pode pegar todas essas velocidades, somar e dividir por fazer a média disso. Como é que você vai fazer? Você vai colocar lá 240 menos 0, não está aqui, mas é 240 menos 0, divididos por 4. 4 que foi 11 menos 7, tá? Então isso dá 60. Faz lá bonitinho, eu estou só dando uma adiantadinha aqui para vocês. Se o velocímetro do carro permanecer sempre na marca dos 70 km, a viagem levaria 4 horas? Não. Como é que você faz isso? De novo, você coloca na mesma equação, só que em vez de achar o ΔT, desculpa, em vez de você colocar um valor no ΔT, você vai colocar um valor no V e você vai tentar descobrir o ΔT, tá? A velocidade escalar instantânea do carro ao passar pelo marco quilômetro 129 era de 80 km. Dá uma olhada lá na tabela. 129, 80 km, verdadeiro. A velocidade escalar instantânea ao passar pelo marco 30 pode ser determinada por meio da velocidade média entre o marco 20 e o marco 40? Não, porque não é a média das velocidades. E a velocidade escalar instantânea máxima adotada foi de 120 km, que foi certamente o maior da viagem? Também não, tá? A tabela não está falando quanto que foi todos os valores, beleza? Aí a gente tem, por último, a aceleração. O que é aceleração? Variação da velocidade. Então, anteriormente, a velocidade era a variação da distância. Agora, a aceleração é a variação da velocidade, tá? A aceleração escalar média entre dois instantes de tempos diferentes
equivalente à variação da velocidade escalar instantânea ocorrida em média por unidade de tempo. Isso significa matematicamente isso aqui, ó. A aceleração média é a variação da velocidade num determinado tempo. Então, a média, a aceleração média, ΔV velocidade, ΔT tempo. Isso aqui, ó, também é bem importante, é a segunda equaçãozinha que eu estou passando para vocês. Lembra que a unidade de aceleração é metros por segundo ao quadrado, tá? Essa é a diferença da velocidade para a aceleração. Velocidade é metros por segundo. A aceleração, metros por segundo ao quadrado, tá? Aí a gente tem algumas coisas em relação ao movimento, tá? Movimento progressivo, quando a minha velocidade é maior que zero e meu ΔS é maior que zero. Então, quando eu estou crescendo, basicamente isso. Movimento retrógrado, quando a minha velocidade é menor que zero e meu ΔS for menor que zero. Quando, então, o movimento progressivo seria, por exemplo, eu subir a rua. Um retrógrado seria eu descer a rua, tá? Movimento acelerado, velocidade e aceleração com os mesmos sinais. Se eu tenho a aceleração de tantos quilômetros por hora ao quadrado ou de metros por segundo ao quadrado, e eu tenho a velocidade também positiva, ou seja, eu só aperto o acelerador, não aperto o freio. Vamos imaginar que a gente está no carro. Eu só aperto o acelerador, não aperto o freio, então significa que esse meu movimento ele é acelerado, tá? Então a velocidade e a aceleração, elas têm que estar com o mesmo sinal. Movimento retardado, quando a velocidade e a aceleração têm sinais diferentes. Como que seria uma situação no dia a dia? Quando eu aperto o freio, certo? Quando eu aperto o freio, o que acontece? Minha velocidade, ela diminui, beleza? Então, a velocidade e a aceleração, ela tem que ter sinais diferentes. Então, quando eu pegar algum exercício que ele vai falar assim, ele freou, tal, eu já sei, por exemplo, que a minha aceleração ela é negativa. E eu sei que a minha velocidade ela vai diminuir. Mas, ó, velocidade diminuindo não significa que ela é negativa, tá? Pode ser, por exemplo, que ela está de 120 e diminui para 100. E elas continuam positivas. Beleza? Esse aqui é para vocês fazerem em casa, tá? Qual é a aceleração de um automóvel que parte do repouso e atinge a velocidade de 80 km por hora em 10 segundos? O que vocês vão usar? Essa equação aqui. Aceleração ΔV sobre ΔT. Não esqueça de converter. Converter quem? Quem que a gente precisa abençoar aqui? Ninguém. Aqui a gente precisa só converter o 80 km por hora em metros por segundo, tá? Não vai querer falar de Jesus para velocidade, ela sabe. Não é esse tipo de conversão. Conversão de quilômetros por hora em metros por segundo, tá? E aí, se você bater com esse resultado aqui, 2,22, aí a gente tá conversando certinho. Se você não bater nesse resultado, me procura lá no PDA que a gente consegue. Que horas são? Acho que tem mais uns 37 segundos de aula. Tchau, galera.